Graça e paz, meus amados. Está iniciando mais um resumo da nossa Escola Bíblica Dominical. É um prazer ter você conosco. Muito obrigado, meu irmão e minha irmã, você que nos acompanha e aprende conosco da Palavra de Deus. Quero ler com você a nossa quarta lição, a qual abordaremos desta feita, que tem por título A Sutileza da Normalização do Divórcio. Então, neste tema e nesta aula de hoje, iremos, de forma resumida, falar sobre o divórcio no contexto bíblico do Antigo Testamento, do Novo, na nossa contemporaneidade, o que Jesus falou acerca do divórcio e também o apóstolo Paulo. Sem mais delongas, vem comigo conferir esse material em nome de Jesus. Meu querido irmão e minha querida irmã, já estamos na nossa quarta lição e Deus tem falado conosco, nos ensinado através da sua palavra poderosamente. E eu tenho certeza que nesta lição não será diferente. Eu quero ler com você o nosso textuário e a nossa verdade prática. Nosso textuário se encontra lá em Mateus, capítulo 19 e o versículo 6. E o texto nos diz: assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Nossa verdade prática nos diz: o padrão bíblico para o casamento é que ele seja heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Partindo então para a nossa leitura bíblica em classe, que se encontra em Mateus, capítulo 19, do verso 1 ao verso de número 9. Acompanhe comigo essa leitura. E aconteceu que, concluindo Jesus esses discursos, saiu da Galileia e dirigiu-se aos confins da Judeia, além do Jordão. E seguiram-no muitas gentes, e curou-as ali. Então chegaram ao pé dele os fariseus, tentando, dizendo-lhes: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? E ele, porém, respondendo, disse-lhes: não tendes lido que no princípio o Criador os fez macho e fêmea? E disse: portanto, deixará o homem pai e mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa só carne? Assim, não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Disseram-lhe eles: então, por que mandou Moisés dar-lhes carta de divórcio e repudiá-la? Disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher, mas ao princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. A nossa palavra em destaque desta semana, ou desta lição de número 4, é a palavra divórcio. O dicionário da língua portuguesa vai definir divórcio da seguinte forma. Acompanhem comigo na tela. Interrupção legal do casamento, e geralmente efetuada na presença de um juiz, ou ainda qualquer tipo de separação ou rompimento entre coisas ou pessoa. A etimologia dessa palavra, divórcio, vem do latim divortium, ok? Dito isto, vamos para a nossa introdução. Meus amados, como você pôde perceber, nesta lição estaremos tratando acerca do divórcio. E eu julgo, tanto eu quanto muitos pastores e também o autor da revista, julga importante esse tema, pois sabemos que o divórcio em nossa contemporaneidade é algo normal e que também tem um amparo legal das leis brasileiras. Mas qual é o impacto do divórcio na vida do casal?
Quais os problemas que eles trazem? Quais os problemas que esse divórcio traz para o casal, para os filhos quando esses têm? É sobre isso que eu gostaria de abordar com você nesta lição. Mas esse estudo, esse tema urge ser abordado e debatido nas igrejas protestantes e também nas igrejas cristãs, por assim dizer, por se tratar de algo que eu vou falar para você que tem afetado o meio cristão e tem afetado de forma grande, de forma impactante. Nós veremos a seguir alguns dados que corroboram com isso que eu acabei de falar. A priori, eu quero trazer para você um dado do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E ele diz o seguinte, acompanhe comigo na tela ao lado. No Brasil, 1 em cada 3 casamentos acaba em divórcio. Esses dados são das 3 últimas décadas analisadas pelo IBGE. Então, eles fizeram esses dados, levantaram esses dados, essas pesquisas dessas 3 últimas décadas e chegaram à conclusão da seguinte coisa, que a cada 3 casamentos, 1 é dissolvido, 1 se acaba. Eles ainda afirmam que nesse período houve uma crescente de 17% com relação aos casamentos. No entanto, meu querido, há uma cifra de 269% de fim de casamento, ou seja, de divórcio. Para você ter uma ideia, na década de 80, apenas 10% das pessoas que se casavam se separavam. No entanto, nessas 3 últimas décadas, de acordo com esta pesquisa, houve esse boom, essa alavancada, essa explosão de divórcio que chega a esse número de 269%. Para você ter uma ideia, somando todo esse número de pessoas que se divorciaram, chegamos a um número aí de 350 mil separações. Vou repetir para vocês, 350 mil casamentos que acabaram. Mas isso nós estamos falando de um âmbito total. Mas e quando nós estamos falando de separação no meio cristão, no meio protestante? Aí eu quero te falar uma coisa, há algo muito alarmante. Pois, por incrível que pareça, e isso não é feliz, mas infelizmente, o mesmo número de separações que há entre aquelas pessoas que não são cristãs, que não professam nenhum tipo de fé, é o mesmo número daqueles que são cristãos. Daí você vê a urgência de se abordar um tema desse, de se estudar, de debater em sala de aula. É por isso que o tema é a sutileza da normalização, ou seja, o divórcio que nós sabemos que já é comum entre as pessoas que não são cristãs, agora está se tornando de forma sutil, normal, comum, no meio também cristão. O Instituto Barna destacou e divulgou o seguinte resultado: 25% são de pessoas que se divorciaram no catolicismo. 25% são dentro do protestantismo, ou seja, católicos, 25%, evangélicos, 25%, pessoas de outras religiões, 25%, e pessoas que não professam nenhuma religião, nenhuma afiliação, também 25%. Então você pode perceber que esse número está igual para todos os níveis quando estamos falando de divórcio. E quando fala de divórcio no meio cristão, esse mesmo instituto fala que dentre esse número de 25%, há muitos líderes, por exemplo,
pastores, presbíteros, pessoas que fazem parte da liderança ministerial, o que torna isso bem mais também alarmante quando olhamos para esses dados. Mas eu não posso olhar para esses dados, para essas estatísticas, e não lembrar do que nós estudamos na lição passada de número 3. Se você não assistiu, fique à vontade e procure na nossa playlist aí no canal que você encontrará a lição da semana passada. Na semana passada nós abordamos a seguinte coisa. Falamos acerca dos movimentos de 1960, em específico, detalhamos um pouco mais dos movimentos de 1968, que começou na França com os universitários. Ou seja, e dentre os pontos que nós abordamos dessa revolução sexual, um dos pontos que eles falaram, que eles destacaram, levantaram a bandeira, era o fim do casamento. Era a normalização de uma estrutura familiar diferente daquela que Deus instituiu para a humanidade. E qual foi a que Deus instituiu, Otoniel? Foi um casamento heterossexual, monogâmico e indissolúvel. Porém, esses movimentos vieram destruir essa estrutura que foi constituída por Deus. E o reflexo disso pode ser percebido nesta lição de hoje que estamos abordando sobre o divórcio. Essa normalização do divórcio, que afeta não só o meio não cristão, como também o cristão, é um reflexo desse liberalismo que veio através desses movimentos que tentou e que está tentando disseminar dentro da Igreja de Cristo e que infelizmente já entrou e já conseguiu muito êxito em muitas das igrejas. O pastor comentarista da revista, José Gonçalves, ele destaca que esta crescente tem um ponto importante a ser destacado. É a facilidade de divorciar-se. Nos anos 80 havia uma certa dificuldade para se divorciar. Então o número era bem menor, como nós destacamos aqui. Mas com o avanço da tecnologia, com o avanço da sociedade e as mudanças culturais que aconteceram nessas 3 últimas décadas, houve uma facilitação do divórcio. E com essa facilitação, aumentou o número de forma estrondosa, como nós destacamos aqui. Mas eu quero, agora, entrando na revista, por assim dizer, ler para você o nosso primeiro tópico e debater um pouco com você como era o conceito de divórcio no Antigo Testamento e também no Novo Testamento. Meus amados, o nosso primeiro tópico tem por título o divórcio no contexto bíblico e está dividido em 2 subtópicos, a saber, o primeiro é o divórcio no contexto do Antigo Testamento e o segundo é o divórcio no contexto do Novo Testamento. E nós não podemos deixar de falar do divórcio no contexto do Antigo Testamento sem citar um dos códigos mais famosos do mundo, que é o Código de Hammurabi. E eu vou mostrar para você aí na tela agora o que o código falava acerca desse ponto a qual nós estamos falando. O Código de Hammurabi falava o seguinte, datado de 1810 a 1750 a.C. Se um homem tomasse uma esposa e não redigisse o seu contrato, então essa mulher não era dele. Ou seja, naquele período, de acordo com o Código de Hammurabi, era propriedade desse homem. Se caso ele não redigisse um contrato assinando, ela não era legalmente vista como esposa daquele indivíduo. E o texto continua. Ele diz o seguinte: era também exigido nesse antigo documento que a esposa fosse fiel, sendo que em caso de infidelidade conjugal, a pena de morte poderia ser adotado. Pois bem, Otoniel, e qual é a exceção que esse Código de Hammurabi abre para o divórcio? E eu digo para você, o Código de Hammurabi destaca que nesse caso o marido poderia mandar a esposa embora se essa fosse estéril. Estéril seria
a única opção deste homem se separar de sua mulher. No entanto, ele teria que restituir o dote nupcial e devolver os donativos que ela trouxe da casa dos seus pais. Você pode até perceber aqui que no Código de Hammurabi a estrutura do casamento também é para um casamento indissolúvel e que a única opção que se tinha para se separar desse casamento, neste caso aqui, ou era a infidelidade conjugal ou se esta mulher fosse estéril. Quando nós partimos agora para Roma, no seu primeiro século, Roma também tem um casamento monogâmico. No entanto, ambas as partes poderiam se separar se quisessem. Por exemplo, a gente já não está se dando bem mais, estamos tendo muita briga ou coisa do tipo. Vamos chegar a um consenso, eu quero me separar de você. Então, era permitido a separação, nesse caso, no primeiro século do Império Romano. Outra coisa que eu destaco aqui é o adultério no contexto romano. Se houvesse esse adultério e fosse comprovado, era posto fim ao casamento. E havia duras punições para aquele que o traiu. Para você ter um exemplo, poderiam até ser expulso da comunidade aquele casal que praticou o adultério. E em caso mais grave, poderia ser determinado para eles também a pena de morte. Eu trouxe para você até o presente momento a ideia, o conceito de divórcio e de casamento do Império Romano, do Código de Hammurabi, mas o que é que o Antigo Testamento diz acerca do divórcio? E eu quero ler com você o texto mais conhecido do Antigo Testamento que fala acerca do divórcio. A versão a qual eu estarei lendo é a NAA. E o texto está lá em Deuteronômio, capítulo de número 24, do versículo 1 ao versículo de número 4. Acompanhe comigo a leitura. Se um homem tomar uma mulher e se casar com ela, e se ela não for agradável aos seus olhos, por ter ele achado coisa indecente nela, e se ele escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora, e se ela, saindo da casa dele, for e se casar com outro homem, e se este passar a odiá-la e escrever uma carta de divórcio e a entregar à mulher e a mandar embora de sua casa, ou se este último homem que a tomou para si por mulher vier a morrer, então o primeiro marido dessa mulher que a mandou embora não poderá casar-se de novo com ela, depois que foi contaminada, pois é abominação diante do Senhor. Assim, vocês não farão pecar a terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá por herança. Esse é o texto mais conhecido do Antigo Testamento acerca do divórcio. Para melhor explicar esse texto para você, o autor e escritor Wayne Grudem, ele vai destacar a seguinte coisa. Preste bem atenção. Este texto especifica apenas que uma mulher não pode voltar para o seu primeiro marido nas seguintes circunstâncias. Primeira circunstância: se ele se divorciar dela porque encontra alguma indecência nela. Segundo, se ela se casar com outro homem. Terceiro, e se esse segundo marido morrer ou divorciar-se dela. Quarto, então seu primeiro marido não pode se casar novamente. Podemos notar, de acordo com o autor, no entanto, que a passagem pressupõe que, após o divórcio, a mulher tinha o direito de se casar com outra pessoa e que o segundo casamento não era considerado adultério, mas sim um casamento legítimo. O Wayne Grudem citou para eu e você 4 pontos importantes acerca desse texto. O problema é que houve várias interpretações acerca desse texto e muitas das vezes de forma liberal.
no período de Cristo, várias comunidades rabínicas famosas da época tiveram sua interpretação acerca desse texto. Vale ressaltar interpretações equivocadas. A primeira que eu apresento para você é a escola de Shammai. E ela define o seguinte ponto: um homem não pode se divorciar de sua esposa, a menos que tenha encontrado falta de castidade nela. Então, a escola de Shammai afirma que o homem só poderia se divorciar dessa mulher se encontrasse falta de castidade nessa sua esposa. Aí vem a escola de Hillel ou Iliel e diz que ele pode se divorciar dela mesmo que ela estrague um prato para ele. Ou seja, se a mulher queimar, um exemplo para o nosso dia, o pão. Se a mulher deixou queimar a carne, se a mulher deixou estragar o feijão, isso era motivo o bastante, de acordo com a escola de Hillel, para o homem se divorciar da sua esposa. Agora imagine isso em nossa contemporaneidade. O quanto de divórcio não ia ter por uma carne queimada, um feijão queimado. Partindo então, tem a nossa terceira escola que eu quero destacar para você, que é a escola de Rabi Akiba. E ele diz a seguinte coisa, que ele pode se divorciar dela, mesmo se encontrar outra mais bela do que ela. Ou seja, o camarada era casado, mas se ele encontrasse uma mulher mais bela, abandonaria, deixaria sua esposa, solicitaria o divórcio e se casaria com aquela mulher mais bela. É por isso que quando a escola farisaica vai perguntar a Cristo acerca do divórcio, Jesus vai confrontar esses pensamentos equivocados, essas interpretações erradas dessas escolas que eram famosas da época. Então vem Jesus, meus irmãos, e dá uma aula sobre esse tema. Lá em Mateus capítulo 19, do verso 1 ao 9. Texto esse que você leu comigo na leitura bíblica em classe. E você já estudou comigo aqui neste mesmo canal, em outra revista, que Jesus não veio acabar com a lei, abrogar a lei. Jesus trouxe maior amplitude para a lei. E nesse contexto aqui, meu querido, Jesus trouxe uma amplitude gigantesca. Aquela mesma amplitude que ele trouxe no Sermão do Monte. Aí Jesus diz assim, olha, divorciar-se só em um caso. Se houver imoralidade, como em outras versões fala, imoralidade, como nós estudamos, sexual, ou seja, o adultério. Se por acaso este homem se separar de sua esposa por qualquer outro motivo, então ele estará cometendo adultério. Ou seja, Jesus está deixando bem claro, só há um motivo pela qual você pode se separar da sua esposa. O adultério confirmado, que foi declaradamente ali confirmado sem nenhuma sombra de dúvida. Caso contrário, vocês estarão pecando. Mas então, Otoniel, Jesus autoriza o divórcio. Autoriza. Mas eu quero que você lembre de uma coisa. O plano original de Deus é que o casamento seja indissolúvel. Eu vou repetir para você mais uma vez o casamento. O casamento ele tem que ser indissolúvel, monogâmico, heterossexual e monossomático, ou seja, tornar-se uma só carne, como você conhece bem o texto. E no caso do adultério, Otoniel, que Jesus permite, não é regra, é uma exceção. Jesus está abrindo uma concessão, lembre-se, isso não é regra, meu querido, não é lei, é uma concessão. O problema aqui debatido é que tem se normalizado, tem se tornado normal o divórcio sem uma causa aparente como aqui, o adultério. Entenda muito bem isso. Jesus está mostrando aqui, abrindo uma concessão, não uma lei, não uma regra, ok? Outro ponto que eu quero abordar com você é o seguinte, o mais aconselhável, antes de solicitar o divórcio, e o mais indicado,
tanto na Bíblia quanto pelos pastores e líderes, é que se haja uma conversa, que se chegue a um acordo, que haja um perdão mútuo e que esse casamento não venha se acabar, mas que ele prossiga, mas prossiga com ambos perdoados, reconciliados, sem nenhum tipo de problema como raiva, rancor ou coisa do tipo. Então, o mais aconselhável ainda, antes de solicitar o divórcio, é uma reconciliação entre o casal, ok? Dito isso, eu quero abordar outro ponto agora, na perspectiva do apóstolo Paulo, acerca desse tema, o divórcio. Acompanhe comigo. O texto em destaque que eu quero ler para você está lá em 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo de número 15. Acompanhe comigo o texto. Aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Mas, se ela se separar, que não se case de novo ou que se reconcilie com seu marido. E que o marido não se divorcie da sua esposa. Aos outros digo eu, não, Senhor. Se algum irmão estiver casado com uma mulher não crente, e esta concordar em morar com ele, não se divorcie dela. E se a mulher estiver casada com um homem não crente, e esse concordar em viver com ela, que ela não se divorcie do marido. Porque o marido não crente é santificado no convívio da esposa, e a esposa não crente é santificada no convívio do marido crente. Se não fosse assim, os filhos de vocês seriam impuros, porém, agora são santos. Mas, se o não crente quiser separar-se, que separe. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã. Deus chamou vocês para viverem em paz. Ressaltando mais uma vez, 1 Coríntios, capítulo 7, do versículo 10 ao versículo de número 15. Nesse texto a qual nós lemos, o apóstolo Paulo vai agora apresentar um outro ponto importante, principalmente para aqueles cristãos da reforma para cá. E o motivo pela qual o apóstolo Paulo aqui mostra para também um caso de divórcio é no caso de abandono por parte do não crente. Veja que isso é bem claro. Por parte de abandono não do crente, do não crente. É o que nós chamamos na teologia de privilégio paulino. Em outras palavras, o apóstolo Paulo estava dizendo que em caso de casamentos mistos, em que um irmão ou uma irmã que foram abandonados por seu cônjuge descrente, estaria livre para se casar novamente. Esse entendimento surge a partir das palavras do apóstolo Paulo. A seguinte: não fica sujeito à servidão, nem o irmão e nem a irmã. O autor Wayne Grudem, novamente nós falando dele, ele vai destacar a seguinte coisa: quando combinamos o ensino de Jesus com o ensino de Paulo sobre este assunto, parece que há pelo menos dois motivos legítimos para o divórcio. O primeiro, o adultério, e o segundo, a deserção por um descrente, quando todas as tentativas razoáveis de reconciliação falharam. Posição que resume brevemente aqui, que tanto o divórcio quanto o novo casamento são permitidos quando o cônjuge de uma pessoa cometeu adultério ou abandonou irreparavelmente o casamento. Essa é a posição mais comum mantida entre os protestantes desde a Reforma. Partindo desses pressupostos, tanto as Assembleias de Deus como a CPAD e também a Declaração de Fé das Assembleias de Deus comunga do mesmo pensamento. Sendo assim, há três formas para um novo casamento legítimo. Quais são eles, Otoniel? O adultério, quando cometido, pode se divorciar. O abandono por parte do descrente, depois de todas as tentativas
para a reconciliação ter dado errado. E em terceiro, a morte de um dos cônjuges. Em essas três opções, aquela pessoa fica livre para casar novamente de forma legítima, de acordo com as normas e resoluções das Assembleias de Deus e da declaração de fé também das Assembleias de Deus. Mais uma vez, adultério, abandono ou morte. Mas, Otoniel, e em caso de pastores e liderança? O que a CGADB e a resolução fala acerca desse tema? E eu destaco 3 pontos para vocês dessa resolução. Acompanhe comigo. Primeiro ponto, o divórcio é permitido entre pastores no caso de infidelidade conjugal por parte da esposa. Segundo, a decisão de o ministro continuar ou não no exercício da prática pastoral fica a cargo de cada convenção regional, estadual, da qual o ministro é membro. E terceiro, o reconhecimento ou não do direito a um novo casamento dependerá de aprovação da convenção regional da qual o ministro faz parte. Estes são 3 pontos importantes dessa resolução acerca de pastores e liderança dentro do que comunga, dentro do que acredita a resolução da CGADB. O nosso segundo tópico tem por título a sutileza da normalização do divórcio. Está dividido em 2 subtópicos. O primeiro, o divórcio no seu papel legal, e o segundo, o divórcio no seu aspecto moral. Com relação a esse aspecto legal, depois da Constituição de 88, a Constituição Cidadã, e vindo até a nossa contemporaneidade, como eu falei no início, houve, a cada passar de tempo, a facilitação para esse divórcio. Logo, com essa facilitação para se divorciar, muitas pessoas usaram dessa facilidade para se separar do seu cônjuge. Por isso, mais uma vez ressaltando, há esse grande número de pessoas separadas, mais de 200% do que era na década de 80. Mas quando falamos no seu aspecto moral, nós sabemos que o mundo, aquele que não serve a Deus, troca de esposo, troca de esposa, como se troca de roupa. O camarada se casa hoje, se separa amanhã. E assim vai passando, se casando com quantos bem quiser. No entanto, quando nós falamos daquele servo de Deus, daquele que é cristão, daquele que preserva os bons costumes e a estrutura, como eu falei anteriormente, estabelecida por Deus, isso não é nada moral, pois esse irmão, essa irmã está andando de forma divergente do que as Escrituras afirma e assevera para ele. Logo, nós podemos entender que não é algo moral, porém imoral. E infelizmente eu digo isso, eu tenho certeza que você também conhece, quantas pessoas já não se separaram por motivos que não foram esse que nós apresentamos até o presente momento na lição. É por isso que a lição fala dessa banalização, ou seja, tornar algo que é importante, que é relevante, banal, que não tem muita relevância e muita importância. Mas é isso que a sociedade atual, a sociedade pós-moderna, quer estabelecer para o casamento estabelecido por Deus, que é algo banal, que é algo ultrapassado, retrógrado. Porém, nós que cremos nas verdades bíblicas, sabemos que é algo instituído por Deus, de suma importância e de muito valor, e que, através de uma família bem estruturada, bem organizada, guiada pelo Senhor, é que se pode ter uma sociedade ética, moral, com respeito e com direitos igualitários para todos. O nosso terceiro e último tópico tem por título o divórcio e a prática pastoral. Está dividido também em 2 tópicos. O primeiro é a pessoa do divorciado e segundo, o divorciado como cristão. Fazendo um resumo desse último tópico, 2 coisas aqui é muito importante. A primeira é que o divorciado, a pessoa do divorciado, precisa de aconselhamento pastoral e também não pode desprezar o apoio psicológico. Como nós falamos, o divórcio ele traz danos para a saúde mental e também espiritual. É por isso que é fundamental um pastor qualificado,
que conheça, que saiba trabalhar, que tenha ferramentas, não só da Bíblia Sagrada, mas também dos estudos, através da psicologia pastoral, para trabalhar. Porque com certeza há um lado que está fragmentado, que está triste, abatido, sem perspectiva, pelo menos naquele momento. Outro ponto importante aqui a se destacar é que essa pessoa não pode ser vista com outros olhares, mas tem que ser uma pessoa que deve receber o apoio da comunidade cristã a qual ele está inserida, que não deve ser jogada de lado, escanteada, mas que deve ter esse apoio não só pastoral, mas também da própria igreja para continuar avante a sua caminhada. Pois saiba que muitas das vezes essa separação traz consigo muitos danos, não só para aquela pessoa adulta, mas para os seus filhos, principalmente casal que tem filhos. Filhos que era muito apegado aos seus pais, que tinha toda aquela visão de tudinho ali juntinho. Já imaginou um filho seu quando vai desenhar os pais? Ele desenha o quê? Ele, o pai e a mãe. Ele nunca desenha só ele ou o pai ou ele e a mãe. Porque na sua mente há uma estrutura familiar. E nessa estrutura familiar conta ele e seus pais. E se tiver um irmão, também um irmão. Mas de repente essa criança, esse jovem, não tem mais essa configuração que ele tinha anteriormente. Por quê? Porque houve uma separação. E quantos filhos não têm entrado em depressão, ansiedade e outros males por causa da separação dos seus pais ou do divórcio? É por isso que precisa sim de aconselhamento pastoral e também da ajuda de psicólogos, para que possa continuar a sua caminhada. O nosso último tópico se resume nisso, nessa busca dessa pessoa que se divorciou, por ajuda e também por parte da igreja, em não desprezar essa pessoa, mas cuidar dela com muito carinho e com muito amor, porque ela também é a imagem e semelhança de Cristo e que está precisando da sua ajuda. Se você é servo de Deus, sabe que você está ali para dar o apoio necessário com aquilo que Deus colocou nas tuas mãos. Então, em resumo de toda essa lição, nós aprendemos que o divórcio só é permitido e é uma concessão em alguns casos, como você viu, o adultério ou também o abandono. Jesus deixa claro que é apenas no caso de adultério. O apóstolo Paulo também ressalta essa outra opção, que é do abandono por parte do descrente. E as Assembleias de Deus e a CGADB acredita que você pode casar novamente, legitimamente, em 3 formas. Ou no caso de adultério, ou no caso de abandono, ou em caso de morte. Outro ponto que você abordou comigo é justamente isso, que não é moral um cristão estar separando, casando, sem que haja um desses motivos aqui citado. E por último, nós falamos desse acolhimento da pessoa do divorciado na comunidade cristã a qual ele está inserido. Com isso, eu encerro essa lição agradecendo a Deus por sua vida e pedindo a Deus que Deus te abençoe, te guarde e te ajude para que você tenha um casamento à base da Bíblia Sagrada. Eu quero encerrar orando por você e pela sua família. Feche os seus olhos onde você estiver e ore comigo. Senhor, meu Deus, meu Pai, eu quero te apresentar por este casal, por essa família, por esse irmão, por essa irmã que me assiste nesse momento. Que o Senhor possa guardar o seu lar e dar estratégia, sabedoria e entendimento para ele vencer as adversidades e que ele possa, durante toda a sua vida de casado, seguir o padrão que o Senhor estabeleceu na tua palavra. Que padrão é esse? Que seja um casamento indissolúvel, monogâmico, monossomático e heterossexual. Que o Senhor possa guardar as famílias da nossa contemporaneidade, que o Senhor possa blindá-las das investidas de Satanás e que assim nós possamos ser um reverencial teu aqui na terra, até tu vir buscar a tua igreja. Com isso eu te peço e te agradeço, em teu nome, Senhor. Amém. Forte abraço e fique na paz.